Olá, caríssimos, caríssimas, amigos, todos aqueles que acompanham o meu canal, meus queridos alunos, estudantes do ensino médio, ensino fundamental. Eu estou aqui novamente com mais um vídeo que nós iremos abordar temas históricos, filosóficos, teológicos e atuais. No vídeo de hoje, eu irei falar um pouquinho sobre o grande escritor português José Saramago. Eu irei falar um pouquinho sobre a obra dele, Ensaio sobre a Cegueira, que é uma obra, um livro fantástico. Eu aconselho quem puder, leia o livro ou pelo menos assista o filme. É realmente muito bom e tenho certeza, se você ler o livro ou assistir o filme, você jamais esquecerá dessa obra. Bom, José Saramago, ele é um escritor português. Ele nasceu em 1922 e morreu em 2010 e escreveu diversas obras, porém a de destaque que eu irei abordar hoje é o Ensaio sobre a Cegueira. A sua obra, José Saramago, apresenta temáticas do cotidiano, da vida social. Ele apresenta crítica política, críticas religiosas, e ele faz as pessoas analisarem os fenômenos do mundo contemporâneo. Ele é um crítico, a sua escritura, as suas literaturas, as suas obras são muito críticas, fazem-nos refletirmos sobre os nossos próprios interesses, enfim, tudo aquilo que nos cerca, o egoísmo humano, os problemas contemporâneos. Nas obras de Saramago, dá para a gente perceber que a interpretação que ele faz desse mundo, da realidade, é de que tudo é descartável. As relações sociais, o coletivo, o mundo do trabalho, o indivíduo, ele não enxerga o outro, ele só vê a si mesmo. Então chega a ser egocêntrica aquilo que Saramago vê na sociedade, ou melhor, ele enxerga o ser humano como um ser egocêntrico, egoísta, que pensa no mundo em si mesmo. Bom, eu vou falar sobre o livro, né? Ensaio sobre a Cegueira, que é forte e marcante. O livro começa narrando a história de um homem que para em um sinal de trânsito. Percebe-se que ele estava dentro de um carro, apressado, talvez indo para o trabalho ou voltando para casa para se alimentar depois do fim do dia, enfim, mas ele estava apresentando estar sempre com pressa, sempre atrasado, como é a sociedade atual, né? Parece que todos estamos o tempo todo atrasados, sempre com pressa, sempre sendo escravos do tempo, do relógio. Então, o motorista, na obra de Saramago, ele para no sinaleiro e, de repente, ele fica cego. O sinal abre e ele não consegue enxergar nada, e causa aquele tumulto no trânsito. Pessoas ali começam a buzinar o carro e esbravejar até perceberem que aquele motorista está com um problema. Só que a cegueira que acometeu esse motorista, ela é diferente daquela cegueira que nós entendemos, que nós consideramos como patológica, que a pessoa não vê nada, só vê escuridão. Pelo contrário, a cegueira narrada por Saramago em sua obra, ela é branca. A pessoa não enxerga nada, além de uma branquitude enorme. Ele não consegue identificar nada, só vê algo branco o tempo todo. Então, esse acontecimento da cegueira provoca um caos nas pessoas. Então, ali, essa pessoa que perdeu a visão, ficou cego com a cegueira branca, é levado para casa, depois é levado para o hospital, e o médico que o examina não consegue detectar nada de diferente na visão dele.
apenas a narrativa de que ele estava cego. Só que algo começa a acontecer naquela sociedade. O filme, o livro, não fala qual sociedade não fala qual cidade não define nenhuma geografia, não identifica ninguém, nenhum povo, nenhuma sociedade. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer sociedade. E essa epidemia, ela começa a se alastrar, porque todas as pessoas que têm contato com esse primeiro cego começam a ficar cegos também. Inclusive o médico que o atendeu. O médico, então, que o atendeu, fica cego. E isso causa uma série de problemas naquela sociedade, a ponto de se tornar uma pandemia tão grave que o governo daquele povo, daquela cidade, daquela sociedade, recolhe todo mundo que estava ficando cego e os coloca em isolamento num grande manicômio. A coisa era tão grave que o governo daquele local cerca o manicômio de soldados do exército do lado de fora, né? E a cada instante chegava mais e mais pessoas ali para ficar presa naquele manicômio. A comida chegava 3 vezes por dia e os soldados ali, então, abriam o portão, né, a comida era colocada e alguém ali dos que estavam de quarentena ia buscar o alimento. Se alguém morresse ali, não haveria ninguém do governo que pudesse entrar para pegar o corpo ou para enterrar. Eram os próprios moradores ali daquele manicômio, as próprias pessoas cegas que tinham que se virar com os mortos. Se acontecesse um incêndio, uma calamidade, ninguém do mundo exterior poderia entrar. Eles teriam que se virar sozinho e quem tentasse sair daquele manicômio, daquele lugar, corria risco de morte, porque os soldados que ficavam do lado de fora estavam fortemente armados e não ousariam atirar em quem quisesse sair. Então, na tentativa de isolar essas pessoas para tentar evitar que essa pandemia, que essa epidemia de cegueira se alastrasse, então todos ficaram confinados ali naquele lugar e que, de repente, com o passar dos dias, a comida que chegava regularmente deixou de chegar de forma regular. E começou a haver uma série de problemas gravíssimos naquele local, porque todo mundo estava cego, quem estava ali, né? O local ficou sem condições de higiene, as pessoas defecavam, urinavam ali, todo mundo cego, né? Os mortos se espalhavam pelos corredores. Imagine você uma cena terrível de sujeira, de abandono, de caos total, porque ali dentro estavam os cegos, do lado de fora estava o exército e somente chegava pessoas, cada vez mais a epidemia aumentava e aquele lugar ficou servindo como quarentena. E as coisas ali do passar no decorrer dos dias, as pessoas então começam a ter cada vez mais dificuldade, a ponto de que não chegava mais comida, não se tinha mais informação de nada, somente ali os cegos ali tateando de um lado para o outro, sem enxergar nada, é óbvio, com aquela cegueira branca, sem noção de nada mais do mundo exterior, nem do mundo lá dentro. E nesse caos, nessa calamidade, nessa tragédia ali naquele lugar de confinamento, um lugar mal cheiroso, um lugar imundo que se tornou ali, com corpos mortos, comida estragada, fezes, urina, enfim, no caos total, ainda assim, um grupo de pessoas que estavam cegas, que tinham uma arma, eles começam a provocar ainda mais terrorismo contra as demais pessoas que estavam ali. Então, um grupo de bandidos também que estavam confinados
começam, mesmo cegos, extorquir os outros cegos. Eles começam a exigir joias, dinheiro, coisas de valor, né? E passaram também a abusar sexualmente das mulheres. Imagine você, que caos! Pessoas cegas sendo extorquidas por outros cegos mais fortes e bem armados. Só que um detalhe: o médico que atendeu o primeiro paciente, que também ficou cego e que também foi levado para o manicômio, na hora que ele foi ser levado, a esposa dele, que não estava cega, se fingiu de cega para poder acompanhar o marido. E ela era a única pessoa que estava naquele local que enxergava, que não era cega. Então ela começa a organizar a resistência. A mulher daquele médico que estava apenas simulando a cegueira, a única daquela sociedade que não havia ficado cega. E ela começa então a preparar a resistência contra aquele grupo de bandidos ali que tinham se organizado para extorquir os demais. E então ela começa a orientar as demais pessoas que estavam cegas, principalmente as mulheres. Uma delas então tem um isqueiro ali e consegue colocar fogo, destruindo totalmente o local. Muitos morrem, os bandidos ali sofrem consequências sérias por isso. Mesmo cegos, algumas pessoas ali conseguem sair sendo orientados pela mulher do médico que não estava cega. Quando eles saem dali com medo de levar tiros, eles percebem que já não existiam mais soldados, já não existiam mais exércitos ali, e que há muito tempo eles estavam à deriva. Estava tudo um caos, estava tudo abandonado, a cidade, o país, a nação, ninguém nas ruas, um caos total na cidade, naquele lugar. Então aquele grupo que saiu liderado pela mulher do médico que não estava cega, eles percebem ali que na rua, né, havia fezes por todos os cantos, as lojas haviam sido saqueadas, os bancos roubados, mortos sendo comidos por cães, por animais nas ruas. E ali, esse grupo, alguns deles vão à igreja. E mesmo tateando, sem enxergar nada, eles percebem que as imagens ali dos santos também estavam com a venda nos olhos. Então, isso nos faz refletir sobre a questão, né, da cegueira moral que acomete a nossa sociedade. Na obra de literatura, nessa obra de um ensaio sobre a cegueira de Saramago, a cegueira era branca. Um mundo de cegos onde não se respeitam os direitos, as garantias fundamentais, conduz ao declínio da sociedade. A querer corroer a democracia, querer corroer os direitos fundamentais, é o primeiro estágio de um povo primitivo, um povo que não respeita o seu semelhante. O termo cegueira branca é usado pelo autor para representar o egoísmo, a imparcialidade, a covardia, o medo, a raiva e outros sentimentos que cegam o entendimento do ser humano, os levando a cometer barbáries. A cegueira branca da obra de Saramago também serve para nós meditarmos sobre o atual estágio em que a sociedade humana se encontra. As pessoas não veem as coisas como deveriam ver, ou melhor, as pessoas veem e não entendem nada. As pessoas ouvem, mas não escutam. As pessoas falam, mas não dizem nada. A classe política promete e não entrega nada. Os religiosos e a sociedade nem se fala. Então as pessoas veem, mas não conseguem compreender a realidade
da nossa existência. Querem criar grandes conhecimentos, conhecer os planetas, colonizar outros planetas, buscar vida inteligente fora da Terra, mas não cuidam da própria Terra, que é o único lugar que nós temos certeza de vida. Não adianta querermos ganhar o espaço, ganhar outros planetas, colonizar Marte, destruindo a nossa Terra. Nós temos que primeiro cuidar do nosso planeta, cuidar das nossas florestas, cuidar das nossas fontes de água, da nossa riqueza mineral, da nossa riqueza animal, da nossa flora, da nossa fauna. O que adianta nós querermos sairmos da Terra, querermos progredir e não cuidamos daquilo que nós temos? As pessoas ouvem, mas não escutam, não tem tempo para refletir sobre o certo e o errado, não tem tempo para meditar sobre as razoabilidades da vida, não tem tempo para ouvir o outro, são egoístas, só pensam em si. A classe política que deveria trabalhar para o bem do coletivo somente representam os grandes grupos, os mais fortes, os grandes empresários, deixando de lado aquelas pessoas que mais precisam, o desamparado, o abandonado. Então, a classe política trabalha muitas vezes contrário ao que necessita a massa da sociedade. Deve governar para todos, para ricos e para pobres, mas esquecem das questões sociais e se preocupam só em atender os interesses dos grandes capitais. Os religiosos que, ao invés de fazer aquilo que o Evangelho manda, que é cuidar das almas, ganhar almas, apacentar o rebanho, levar a ovelha ferida nos ombros, pensam apenas no marketing, pensam apenas em construir grandes impérios, igrejas sendo geridas como negócios, que têm contas milionárias, bilionárias, que têm empresas. Não faz sentido, não é a origem da igreja. A igreja não foi criada para isso, para ser rica. A igreja foi criada para ser hospital, para socorrer. Pastores, líderes religiosos andando de carro blindado, com segurança, jatinhos, fazendo fortunas, mas não apacentam o rebanho, não se preocupam com a viúva, com o órfão, como diz e determina a Bíblia. A sociedade, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão cada vez mais egoístas. Para subir, para ter um bom cargo, para crescer na vida, elas empregam meios antiéticos, imorais, indecentes, trapaceiam, prejudicam um, prejudicam o outro, tudo em nome de um sucesso, um falso sucesso. Tudo isso é cegueira branca. Nós vemos, mas não compreendemos a realidade. A cegueira social, ela aliena o homem em relação a ele mesmo. Então, nós podemos ver isso na nossa sociedade. As pessoas estão cegas mesmo enxergando. Na época da pandemia, da Covid-19, ficamos em 2020, 2021, uma catástrofe mundial, uma catástrofe nacional, uma catástrofe estadual, municipal e pessoal. Então, na busca para compreender o que estava acontecendo, as pessoas passam a atacar umas às outras, por motivos banais. No momento mais difícil, começa a se propagar notícias falsas para confundir as pessoas, gerar mais pânico, mais medo. Descredibilizam a ciência, que é o único meio confiável para resolver essas questões de saúde. Falsos médicos dizendo aí, determinando tratamentos que não são eficazes, levando pessoas à morte, à desilusão, à falta de esperança, ou esperança em algo que não vai funcionar, e um tratamento que não funciona, mesmo as autoridades alertando que muita coisa do que estava sendo espalhada era mentira, muitos medicamentos não eram eficazes para tratar a Covid,
que a vacina era o caminho certo e pessoas maliciosamente desinformando, tirando credibilidade de quem tinha credibilidade para falar apenas por interesses políticos, ideológicos e sociais. Então, nós podemos ver também a cegueira branca na tragédia das chuvas que acometeu o Rio Grande do Sul nesse período, no momento mais difícil, onde pessoas desabrigadas, milhares de pessoas sem casas, iam para escolas, iam para pátios de empresas, para lugares onde pudesse abrigar dezenas de milhares de pessoas, e ali naqueles locais, naquela angústia, naquele desespero, mulheres começaram e crianças começaram a ser molestadas sexualmente, bandidos começaram a querer ganhar dinheiro em cima da tragédia, vendendo produtos que foram para lá doados, quadrilhas entrando nas casas abandonadas para roubar, desvio de verbas, desvio de doações, invasões a supermercados. A humanidade não está compreendendo os sinais que nós estamos recebendo. A natureza está mandando sinais, as doenças estão nos mandando sinais, mas o nosso egoísmo não nos permite fazermos uma reflexão para nós mudarmos o nosso comportamento, sermos mais humanos. Para se dar bem, alguns prejudicam os demais, como se não tivesse consequências no futuro, como se fôssemos eternos, como se não tivéssemos que um dia nos depararmos com a morte ou com alguma prestação de contas futuras. As vitórias são momentâneas. O que adianta você ter um carro importado hoje, daqui 50 anos não vai fazer sentido nenhum mais para você. E 50 anos da história, dentro da história, não é nada, passa muito rápido. O sucesso ele é momentâneo. As pessoas estão cegas, mas com a cegueira branca. Ou seja, elas estão perdidas em si mesmas. Eu faço esse paralelo da sociedade atual com a obra de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, como uma reflexão para a nossa sociedade e para os nossos tempos atuais. Bom, eu termino aqui o vídeo e em breve eu voltarei com mais temas relacionados ao conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima.